que a gente tem como principal meta na cirurgia é o tempo cirúrgico. Então, bom, não é necessário o uso da energia descartável para a realização de cirurgia pélvica complexa, mas preste atenção, ela diminui o seu tempo de cirurgia. Então vamos lá, o que a gente tem como principal meta na cirurgia é o tempo cirúrgico. Então, tudo que eu utilizar na cirurgia que diminuir o meu tempo da realização do procedimento traz um ganho para mim como cirurgião e para a paciente. Então, seria indispensável ter uma pinça de energia descartável, ou seja, que nós chamamos aí um OPME, para a realização da cirurgia pélvica complexa? Não é necessário, mas ela vai fazer com que diminua o tempo da cirurgia. Então, algumas vezes, ela gera um ônus muito grande para a paciente e faz com que a gente algumas vezes não consiga realizar o procedimento cirúrgico. Então, por causa disso, o meu objetivo aqui é fazer com que eu te mostre quais são as opções caso a gente não tenha o OPME disponível. E isso é uma realidade de alguns serviços e de alguns centros de realização de cirurgia. Então vamos lá. O que a gente precisa saber quando a gente vai trabalhar com energia? Existem basicamente 3 tipos de energia. A monopolar, a bipolar e a energia que eu vou chamar de ultrassônica. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de energia. E vocês provavelmente conhecem todos esses tipos de energia. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão sempre é a gente utilizar a energia monopolar permanente na minha mão principal. Então, no meu caso, que eu não sou canhoto, eu utilizo na minha mão direita. Então, eu vou utilizar uma energia monopolar permanente. A energia bipolar, a gente tem 2 tipos, ou seja, a permanente e o OPME, que é a energia descartável. E dentro desse OPME são as energias bipolares inteligentes, que é essa que sela o vaso e ao mesmo tempo você consegue fazer a secção da estrutura que você selou, que pode ser dentre ela ou um tecido ou até uma estrutura vascular. Eu acredito que você consiga realizar mais que 90% dos procedimentos que você vai fazer com essas 2 fontes de energia. Então, você tendo numa mão monopolar e na outra mão bipolar. Mas, conforme eu havia comentado, essa energia aqui, ela diminui o tempo da realização do procedimento. Por quê? Como que funciona a energia bipolar permanente? Você sela com uma mão, depois você sai com essa energia e vem com uma, na maioria das vezes, uma tesoura para fazer a secção entre aquela estrutura que você selou, para que não haja o sangramento. Com a energia do OPME, você sela e corta ao mesmo tempo. Então, ela pode facilitar no seu procedimento. E a dissecção, na realização dessas 2 energias, da mono e da bipolar, você pode fazer também. E você vai utilizar, a dica é a seguinte: você tem a energia bipolar na sua mão, você fez a dissecção e abriu o espaço avascular. Houve algum sangramento, você vai pegar a sua energia bipolar e encostar com as costas dela e ativar a energia. Porque a gente sabe que entre as pás da pinça, na ponta do instrumento, é que passa a corrente. Então você não precisa necessariamente fechar a pinça para que ela se ative. Diferente, por exemplo, da energia monopolar, que você ao ativar, toda a ponta dela fica ativada. Então, se você encostar ela em qualquer lugar com a ponta, ela pode lesar a estrutura ou até mesmo seccionar a estrutura que você gostaria. Por que eu comentei da pinça bipolar inteligente e da pinça ultrassônica? Porque essas 2 energias, a pinça bipolar inteligente e a pinça ultrassônica,
Qual que é a diferença que eu vejo entre as duas? Se a gente pegar as duas como OPME, ou seja, são pinças descartáveis, essa pinça aqui a gente vai usar basicamente para dissecção. Ela dá para selar e cortar? Ela dá para selar e cortar. Hoje em dia tá saindo e a gente tem até no mercado pinças ultrassônicas que selam e cortam, mas a segurança maior. Por que segurança? Porque para você desenvolver a cirurgia pélvica complexa, você precisa ter segurança com o instrumental que você vai usar. Na segurança, essa pinça aqui é a melhor para hemostasia e corte. Hemostasia e corte. Pode ser que você tenha com essa pinça uma grande segurança na realização do procedimento, mas eu vou comentar com vocês que na maioria das vezes essa é a pinça que converte uma maior segurança. Por quê? Você segura a estrutura, sela a estrutura, você pode mover entre a estrutura e selar um pouco mais acima e vir fazer o corte no meio. Essa pinça na maioria das vezes não, você tem que selar e no final ela cortar. Se o selo dela não for completo, você pode ter um pequeno sangramento quando ela faz a secção da estrutura. Outra coisa, por que eu falo da dissecção? Porque uma coisa que eu tenho visto na cirurgia é o seguinte: quando eu abro o peritônio, a gente caminha pelos espaços avasculares. E aqueles espaços vasculares, eles aparecem no momento da cirurgia com o auxílio do pneumoperitônio. Então, quando vocês veem isso diariamente, quando você abre o peritônio com essa pinça de energia, o gás, o pneumoperitônio, entra naquele espaço avascular e facilita, ele te guia no processo de onde você vai fazer a dissecção das estruturas. Por quê? Esse espaço avascular é o espaço que não tem vasos. Então, você vai dissecar as estruturas ali, vai achar as estruturas nobres e vai ser o caminho por onde você tem que ir para desenvolver a parte pélvica profunda. Então, para identificar os vasos nobres, para identificar os nervos nobres que a gente vai precisar conservar e preservar durante a cirurgia. Diferente da energia bipolar descartável, quando você sela a estrutura, ela sela o plano profundo também. Agora, dá para fazer a dissecção com essa pinça? Claro que dá para fazer a dissecção com essa pinça. Só que se eu tivesse que sugerir e falar para você escolher uma pinça, e na maioria das vezes você só tem direito a uma pinça descartável, eu prefiro utilizar essa energia na dissecção das estruturas, por exemplo, na linfadenectomias, por exemplo, na abertura dos espaços avasculares para dissecção de uma lesão profunda que acomete mais de um órgão. Diferente, por exemplo, se eu for fazer uma salpingoforectomia, se eu for fazer uma histerectomia, em que eu vou usar mais de selar e cortar o infundíbulo pélvico, os vasos uterinos, do que eu vou precisar de uma estrutura de pinça para fazer uma dissecção na pelve profunda. Então, a partir do momento que a gente vai andando nos níveis da pelve e vai entrando para a parte mais profunda, muitas das vezes a gente vai precisar que o tecido seja visualizado para a gente achar os limites anatômicos e selar realmente as estruturas que a gente gostaria. Se você tem disponível, aí é a parte em que você está no campo ideal. Qual que seria o campo ideal? A gente ter as duas pinças disponíveis. Ah, mas Marcelo, vai ficar muito caro. Perfeito. Por isso, o que eu aconselho? Que você tenha um bipolar permanente e uma pinça ultrassônica descartável. Esse, para mim, é o ambiente com a maior segurança dentro da realização da cirurgia pélvica e retroperitoneal profunda. Quando eu tenho essa pinça em mão, e eu vou falar, digo mais para vocês, eu não faço a linfadenectomia paraórtica se eu não tiver essa estrutura na mão. Sabe por quê? Essa pinça. Porque ela me garante, intuitivamente, eu tenho uma segurança pessoal que se eu tiver alguma lesão, por menor que ela seja, essa pinça me garante uma segurança muito grande. Por exemplo, a gente sabe que na cava tem aquelas fellow veins e que elas
são veias bem finas e que às vezes na tração e na abertura dos espaços, elas podem se arrebentar. E arrebentando a gente tem um sangramento. A cava é uma veia com alto fluxo. Então a gente tem um sangramento muito grande num pequeno espaço de tempo. Isso pode gerar uma aflição ali, uma ansiedade de toda a equipe, assim como pode estragar todo o campo de dissecção, porque o vermelho diminui o contraste da visão na realização da cirurgia. Então, semelhante aos espaços pélvicos profundos na pelve. Então, quando eu tenho essa energia, eu vou lá e selo a cava com segurança. Diferente se a gente tiver uma energia dessa como se fosse uma pinça OPME. Ou se você tivesse apenas com uma pinça como essa. Então, o que eu sugiro é que a gente, caso você for fazer dissecção, utilize essa energia. Caso for fazer hemostasia e corte, na maioria dos tempos do procedimento, essa energia. E caso você seja uma pessoa que consiga ter as duas energias disponíveis, essa que seja descartável e essa que seja permanente. Mas se você até hoje não tem disponível energia OPME, isso não é uma desculpa para não iniciar o procedimento e a dissecção pélvica profunda, que pode ser feito basicamente com uma bipolar permanente e uma monopolar, uma tesoura monopolar permanente também. Pessoal, esse foi o vídeo. Clica aqui embaixo e se inscreve no canal e fique à vontade para compartilhar esse vídeo. Um grande abraço.